É isso mesmo, meu presidente. Eu quero, desde já, apresentar uma delas aqui. Você, Alejandra, fala pra gente o seu nome, da onde você veio, aonde você mora. Ahí está. Já 5 anos já no Brasil e na associação já tem 4 anos. Nossa, 4 anos e meio, é? Aí toda a minha vida no Brasil dentro da associação. maravilha, maravilha. É uma das voluntárias que nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Agradecida aí pela sua presença. E conosco também aqui a outra voluntária também. Fala seu nome, o bairro, aonde você mora. Meu nome é Ana, eu moro no Vila Nova Conquista há 7 anos, moro na Travessa da Vitória e tem 7 anos que eu conheço a Associação dos Moradores. É isso mesmo, as nossas voluntárias aí mais uma vez se apresentando aqui. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui, muito descontraído. Vocês podem ficar à vontade, estamos ao vivo aí. Você aí que é voluntário, você que nos segue aí no canal aí da associação, juntamente aí no YouTube e no Instagram, por favor, curte e compartilhe, porque estamos juntos, junto e misturado. E aí, meu presidente, eu queria que você falasse algo aqui sobre os nossos voluntários, mas bem breve e objetivo. É muito importante a participação das voluntárias aqui, porque assim, a Alejandra, né, é uma pessoa que assim trabalha ali diuturnamente junto com a gente, ajuda bastante. Ana Cláudia também ajuda bastante a gente ali, e a Ana Cláudia chegou primeiro, né, Ana Cláudia, do que a Alejandra. A Ana Cláudia, eu conheço ela aí já faz alguns anos, né? Não vou falar muito, porque senão vocês vão descobrir minha idade. Mas eu me lembro da Ana Cláudia na época que ela levava a filha dela para fazer balé na associação, Sim, há mais ou menos aí uns 6, 7 anos atrás, não é isso? isso. E aí, assim, acredito que a filha dela começou a fazer balé na associação, então é uma das pessoas que pode dizer que a associação foi o pontapé inicial para a filha dela fazer balé, né? E a Alejandra, eu lembro dela com muito carinho, né? Porque logo quando ela chegou, né? E ela vai até falar um pouquinho da chegada dela na associação. E aí, meu vice-presidente, é aquilo que eu sempre falo com você e falo com os nossos voluntários, né? Que a associação dos moradores, ela é inclusiva, né? Ela é para fazer a inclusão das pessoas. E aí, quando a gente fala em inclusão das pessoas, olha que bacana, né? Ela é da Venezuela, né? É de um outro país e assim, a gente recebeu ela com muito carinho. Eu acredito que hoje ela se sente acolhida e se sente amada na Associação dos Moradores. É isso mesmo, meu presidente. E desde já, eu quero aqui deixar uma pergunta para vocês, convidada aqui nessa noite, Alejandra e Ana. Eu gostaria de saber de vocês, pode falar uma de cada vez, assim, o que fez vocês estar diante do social, o que deu esta vontade de vocês participar do social, como vocês chegaram até a associação, ou do algo parecido? Boa tarde, eu vou começar. Em verdade, quando cheguei aqui no Brasil, eu saí da Venezuela há mais de 9 anos. Aí primeiro morei no Peru 2 anos, na Bolívia 2, nesses dois países não deu certo. Uma pessoa falou para vir aqui no Brasil, aí deu certo venir aqui. E aí, como mãe, eu tenho 6 filhos, tá? E eu cheguei aqui no Brasil com minha família, 6 filhos e meu esposo. Aí comecei a procurar para fazer alguma coisa, porque trabalhar eu não podia trabalhar por causa das crianças. Mas já o programa anterior, vocês falaram de uma pessoa muito especial para nós, que é a Cidinha. Aí eu encontrei a ela. Ela me deu o primeiro trabalho aqui no Brasil, que foi fazer peças, porque ela fazia peças. E aí depois ela me levou para a associação, Aí porque ela trabalhava na associação e me levou para lá. Mas eu gosto muito da associação, eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque na Venezuela eu fazia o mesmo jeito. Na Venezuela eu ficava encargada de minha rua, tá? Aí no momento de crise que estava na Venezuela, que o governo ajudava, aí eu ficava encargada de minha rua, de poder ajudar para eles poder conseguir os alimentos.
E aqui no Brasil, eu gostei muito dessa ação social que fazia na associação, de ajudar o povo, de não importar se o povo estava com o pastor, se apoiava o pastor, aí apoiar todo mundo, todo mundo E eu gostei muito disso, porque nesse momento eu conheci a Adán, que foi a primeira pessoa da associação que eu conheci, a parte da Cidinha, e eles me acolheram muito, me ensinaram como era a coisa, falaram para mim se eu queria trabalhar aí na associação, ajudar como voluntária. E eu gosto muito. Eu sei que às vezes nós quisiéramos poder, sabe? Mas com pouca coisa que pode entrar dentro da associação, uno intenta ajudar aqueles que realmente estão precisando. E eu gosto muito dessa parte, dessa disposição que tem a associação para poder ajudar a comunidade. Bom, eu conheci a Associação dos Moradores assim que eu vim morar na Nova Conquista, né? Conheci através do pessoal mesmo que comentava muito. Meu marido ficou logo desempregado, o pastor Cícero me ajudou muito, não vou mentir. Cheguei várias vezes para falar com ele sobre alimento e ele sempre me ajudou. E logo depois eu fiquei sabendo que na associação tinha o balé. E a minha filha, desde que nasceu, é louca por dança. Então eu falei com a menina Tamires, que trabalhava na época, porque faz muitos anos. Conversei com ela, ela falou, Ana, só entra a partir dos 4. Eu falei, mulher, mas falta pouco tempo para ela fazer 4, dá uma ajudinha. Conversei com o pastor. Aí a minha filha começou a fazer balé na associação. E falta 3 anos para minha filha se formar em balé através da associação, que ela viu que realmente é o sonho dela ser bailarina. Então, eu só tenho que agradecer à Associação dos Moradores por tudo que me ajudou, assim, quando eu mais precisei, né? Porque não foi só 1 ou 2 vezes, eu passei muita dificuldade, o pastor sempre teve com as mãos abertas para me ajudar. E aí, eu conheci a Alejandra, vindo da escola, ela comentou comigo se eu gostaria de ser voluntária, né? E eu já estava um tempo já na associação, porque eu sempre fui junto com a minha filha nas aulas de balé. Aí eu acabei aceitando e eu adoro fazer parte da Associação dos Moradores, porque a gente somos uma família, né? É isso. Muito bom, muito bom. Chega a nos emocionar, né, meu presidente? Porque, como você mesmo disse, que a associação ela é inclusiva. Sim. E era para incluir qualquer tipo de pessoas. Nós vemos até a nacionalidade aqui da nossa amiga Alejandra, que veio lá direto da Venezuela para Coca City, Vila Nova Conquista, e hoje está aqui nos ajudando aí e desenvolve um trabalho sensacional dentro da associação. Não é mesmo, meu presidente? A Ana também nos ajuda muito, muito, muito mesmo também, sem demagogia e sem desmerecer nenhuma das voluntárias. Todas vocês e todos que nos ajudam e são voluntários da associação são importantes para que esse projeto se desenvolva da melhor forma possível. Há lugar para todos, tem lugar. E você pode sempre fazer mais um pouquinho. Não é mesmo, meu presidente? Alejandra falando da nossa amiga Cidinha, e assim, Cristiano, é difícil a gente não se emocionar, né, quando a gente fala da Cidinha, né? Assim, cada voluntária, ela tem uma história maravilhosa na associação, né? E aí, assim, a Cidinha foi quem trouxe a Alejandra, né? E ela, na época, deu boas recomendações para mim, né? E aí, assim, eu lembro que a Cidinha falava, Alejandra é pau para toda obra, pastor. Pode contar com essa aí, que essa aí tá junto comigo, né? E aí, assim, aonde a Cidinha estava, a Alejandra estava. Quando a Cidinha não podia, a Alejandra ia. Quando a Alejandra não podia, a Cidinha ia, né? Então, assim, é uma dupla que, assim, a gente jamais vai esquecer de todo o serviço que a Cidinha prestou, né? Nós fizemos questão de fazer aqui uma homenagem para ela, né? Agradecer, assim, de coração tudo que ela fez, né? De forma voluntária, sem ganhar salário, sem ganhar nada, Cristiano, mas ela sempre estava ali à disposição para ajudar, né? E assim, tinha um carinho por todo mundo, né? O que nos chama a atenção da Cidinha é o carinho que ela tinha, né, Cristiano? Com todo mundo ela tinha aquele carinho de agradar, né, as pessoas. E assim, esse espírito de humanidade, de gratidão, esse espírito de alegria, né,
que a gente sempre carrega na associação, que as voluntárias sempre carregam na associação, né? Então, assim, às vezes as pessoas, Cristiano, que vão na associação receber um pão, receber um leite, receber uma verdura, ou fazer um currículo, né? Ela sempre espera isso da gente, né? Eu acredito que tem dias que, tanto vocês como voluntário, como eu, Cristiano, né? Quantos dias a gente, às vezes não está bem, né? Às vezes a gente está passando por um problema difícil na família, às vezes a gente está passando por um problema difícil no trabalho, mas a gente sempre busca estar com um sorriso no rosto, sempre a gente está disposto a abraçar as pessoas, a acolher as pessoas, né? Então, assim, esse é o diferencial da Associação dos Moradores. A gente sabe que nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, vez ou outra, a gente tem uma ou outra reclamação de algum morador falando de uma ou outra voluntária, né, Cristiano? Porque isso faz parte, porque nós somos seres humanos. Sim. Então vai chegar um dia ou outro que a pessoa não está com aquela alegria toda, com aquela felicidade toda, de abraçar, de beijar, de cumprimentar a pessoa, né? Mas isso faz parte. Mas assim, eu quero aproveitar essa oportunidade, Cristiano, para agradecer em nome da Alejandra, em nome da Ana Cláudia, agradecer, né, todos os voluntários da associação, tanto homens como mulheres, né, que prestam o seu serviço ali, que ajudam a gente na associação, porque é aquilo que eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. Então, para a gente hoje, graças a Deus, ter esse projeto magnífico, maravilhoso que a gente tem. Hoje nós temos 2 unidades, temos a unidade 1, que é a sede da associação, temos a unidade 2, que é lá na Rua Universal, com vários projetos sociais, com várias atividades, com vários cursos. E aí, assim, a gente não tem como assalariar e como remunerar nenhuma das voluntárias. Então, você imagina, Cristiano, o trabalho que essas voluntárias têm para limpar a associação, para limpar a recepção, para limpar os computadores, né, para fazer o atendimento. Então, assim, é um trabalho que a gente agradece muito, reconhece muito o esforço de cada um de vocês. A Alejandra falando um pouquinho da experiência dela, dos países que ela passou, e hoje eu tenho certeza que ela se sente mais do que acolhida lá na Associação dos Moradores. Isso aí ela falou aqui, né? Mas a Alejandra é uma pessoa assim simpática e assim, ela tem uma empatia muito grande pelas pessoas, não só ela como a Anne e diversas voluntárias da associação. A gente ouve muitos elogios de vocês e crítica sempre vai ter, como meu presidente disse, ninguém é perfeito. E assim, eu quero dizer para vocês uma coisa aqui que me veio à memória. Eles só tacam pedra na árvore que dá fruto. Verdade. Você já viu alguém tacar pedra numa árvore que não dá fruto, meu presidente? Não tem como. Eles só vão tacar pedra naquela árvore que dá fruto. É porque vocês estão dando fruto. E por isso que muitas das vezes vem crítica. Então, assim, continue. Vai para cima. E assim, e que Deus abençoe vocês e que vocês multipliquem cada vez mais, sendo a pessoa que vocês são. E aí melhorando cada vez mais, porque eu tenho certeza que vocês vão longe. A Alejandra daqui uns dias está tomando conta da Venezuela. Não, mas eu estou muito agradecida, em verdade, por a oportunidade que eu tive aqui na associação e obrigada a cada um de vocês por cada uma da ajuda e por ficar atento de minha família. Eu sou muito grata por cada uma dessas coisas. Sim, mais uma outra pergunta, Alejandra. Hoje, Alejandra e Ana. Alejandra, eu queria saber assim, qual o trabalho que você desenvolve na associação? Seria muito bom para os nossos telespectadores eles saberem um pouquinho do trabalho que você desenvolve lá, Alejandra. Porque muitos não sabem o que você faz lá na associação. Mas seria bom. Mas eu ajudo aí na recepção, ajudo aí na entrega de leite, na entrega de pão, ajudo aí com o tirar o cheiro, as impressões e de atender o povo, a necessidade que eles têm, se dá para ajudar, se ajuda, se não, aí eu tento procurar para poder ajudar a eles, hein? Isso, muito bom. Eu também, quando o pessoal me para na rua, pergunta, vai ter pão? E aí, como que é? Eu falo, vai ter pão, amanhã falo o horário e tudo bonitinho. E ajudo também quando dá, que eu não estou trabalhando, ajudo na entrega de leite, ajudo com o pão também, e é isso.
Isso é muito gratificante e muito assim importante para a Associação dos Moradores, porque o que acontece? As pessoas muitas das vezes não sabem o trabalho social que é desenvolvido no bairro onde mora, no bairro, na sua localidade. E nós estamos ali na comunidade tentando fazer da melhor forma possível o social, para que pessoas venham conhecer o social e que venham agregar no social, para fazer da melhor forma possível. Não é mesmo, presidente? E assim, Cristiano, o que a gente sempre conversa com os voluntários da associação é que assim, tem espaço para todo mundo, né? Então assim, a gente não pode ter aquele espírito de rivalidade e nem de intriga, de achar que você vai tomar o meu espaço, ou eu vou tomar o seu espaço, ou a Ana vai tomar o espaço da Alejandra, não, né? A gente sempre fala, cada voluntário tem a sua importância dentro da associação e todos têm o seu espaço, que é um espaço que nunca ninguém vai preencher. Então, quando a gente lembra da Cidinha, Cristiano, tem alguém que algum dia vai preencher o espaço da Cidinha? Não tem, né? O espaço dela ninguém vai conseguir preencher. O trabalho que ela fez, o trabalho que ela desenvolveu, o carinho e a forma como ela fazia o trabalho, porque assim, ela fazia o trabalho com carinho, fazia com amor, com dedicação. Então, é isso que nos move, né? É como eu disse no podcast anterior, esse é o nosso combustível, né? A forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente acolhe as pessoas, abraça as pessoas, porque o nosso trabalho não é simplesmente a gente entregar o pão, ou a gente entregar o alimento, a gente entregar as verduras, mas é como a gente entrega, né? É da forma que a gente entrega, é da forma que a gente valoriza cada entrega que a gente faz, Cristiano. Porque o que para algumas pessoas pode não valer nada, um pé de alface, 2 pés de alface, 3 pés de alface, um pacote de pão, 2 pacotes de pães, ou para algumas pessoas talvez não tenha significado nenhum, para nós tem muito significado. E quando eu falo isso, Cristiano, eu falo porque eu falo com Deus todos os dias que eu jamais quero esquecer as minhas origens. Eu jamais quero esquecer a minha identidade. Eu jamais quero esquecer de onde eu vim, né? As pessoas que me abraçaram, que me ajudaram no passado. Que hoje, todo esse trabalho social que nós fazemos, Cristiano, você também tem a sua história de sofrimento, de luta, de dificuldade que você teve na vida, né? Todo esse trabalho que a gente faz é uma gratidão, é uma forma da gente recompensar, né, tudo aquilo que nós recebemos, né? As pessoas nos ajudaram muito, né? Então, assim, eu me lembro da minha infância, logo quando eu cheguei aqui em Diadema, do Ceará, né? Que muitas vezes o meu pai, ele saía 6 horas da manhã, olha a história, ele saía 6 horas da manhã, ia lá para a Baixada do Glicério, lá para a Igreja Deus Amor do saudoso Davi Miranda, ele ficava das 8 da manhã até meio-dia, Cristiano, participando do culto lá na Igreja Pentecostal Deus Amor. Quando dava meio-dia que terminava o culto, eles doavam 5 quilos de arroz para cada uma das pessoas. Quando o meu pai chegava em casa, Cristiano, com aquele pacote de arroz, você não tem ideia da alegria que nós estávamos. Na alegria que eu e meus irmãos estavam com aquele pacote de arroz que meu pai chegava. E aí isso eu lembro até hoje, né? Desse trabalho social que a Igreja Pentecostal Deus Amor fazia, que ajudava a minha família. E aí hoje, tudo isso que eu faço pensando nisso, que alguém me ajudou, alguém estendeu as mãos para mim, alguém me doou, alguém ajudou a minha família, né? E aí eu tenho uma outra experiência rapidinho que eu quero contar, que foi com os vicentinos da Igreja Católica também, ali do centro de Diadema, que também eles ajudavam muita gente com doações de alimentos, os vicentinos da Igreja Católica. Sim. Eles doavam os alimentos para cá, para a nossa família, e aí quando eles chegavam com aquela cesta básica, você não tem ideia da alegria, da felicidade que a gente ficava como criança. Aí você pode falar, vocês só pensavam em comer? Só tinha comida, a gente tinha que agradecer a Deus por ter pelo menos o que comer. Porque o que vestir, a gente pegava dos bazar, pegava de doação nas igrejas. Então, assim, eu tive uma infância muito sofrida, muito difícil. Então, é por isso que eu faço esse trabalho social com amor, com carinho, com dedicação. E quando eu estou entregando um pão, um leite, uma verdura para a pessoa, Cristiano, é como se eu estivesse entregando para mim. É como se eu estivesse recebendo aquilo. Então, assim, é a forma como a gente entrega para as pessoas. É a forma como a gente doa para as pessoas. Com carinho. E aí as meninas voluntárias que estão aqui, elas sabem muito bem disso, do meu comportamento, né? Porque quantas vezes a gente pega, Cristiano, infelizmente uma ou outra pessoa
na fila que vai receber aquela doação, e aí infelizmente a pessoa fala, só tem esse pão integral? Hoje só tem o alface? Só tem isso aqui, Verdade. né? E aí assim, infelizmente as pessoas, Cristiano, às vezes não sabem agradecer a Deus por aquilo que tem, né? Levantar a mão pro céu e falar, Senhor, muito obrigado porque eu tô recebendo esse alface, muito obrigado porque eu tô recebendo esse pão, porque infelizmente tem gente que não tem um pão para comer, não tem um alface para comer. É verdade, meu presidente, você falando nisso aí é muito, assim, de uma forma, assim, muito objetiva, aprendendo no meio do social é que nos traz a fazer o social. É porque só quem já passou Sim. dificuldades, quem já passou necessidades, que quer que essa realidade de vida mude. Então nós já passamos por diversas dificuldades e nós queremos uma realidade diferente, uma realidade melhor para o bairro que moramos, para a comunidade que vivemos. Quem é que não quer? Gente, a gente não temos que aceitar tudo de goela abaixo. Mentira. Pelo contrário, se a gente quiser mudar a rua onde moramos, se a gente quiser mudar o bairro onde moramos, a cidade onde moramos, temos que começar a fazer. E fazer de que forma? De que maneira? Fazer assim como vocês fazem. Ninguém prometeu para vocês um salário. Não. Ninguém prometeu para vocês alguma coisa em troca. Pelo contrário, vocês veio, se identificaram com a associação e a partir desse momento vocês começou a participar dessa ação voluntária. Então, assim, isso é muito gratificante e importante para a gente. A participação de todas as voluntárias. A Alejandra, ela lidera uma das nossas equipes de voluntárias da Unidade 1 e ela sabe muito bem como é difícil lidar com voluntários. Como é difícil lidar com todos. Até comigo é difícil lidar, ela sabe muito bem. Às vezes a gente tem algum embate, algumas decisões. Eu, meu presidente, ela, Adriana, e sempre vamos ter, porque a gente não pensa igual, mas Sim. tentamos alinhar todos os nossos pensamentos para fazer da melhor forma possível para atender a comunidade. E isso é muito importante. E estamos juntos, daquele jeito. Alejandra, fala pra gente agora, tem uma pergunta aqui. Eu queria saber de você e da Anne também, assim, qual é a sua expectativa para este ano de 2026? Nossa. Bueno, no, yo cada año, no es solamente por ser este año, sino cada año yo siempre, mi expectativa es que yo pueda dar todo lo mejor para mi familia. Ese siempre ha sido mi expectativa. A veces yo falo muito para as pessoas aqui no Brasil que ficam como você falou agora, ou só tem pão integral, ou solamente vai dar solamente ou solamente tem a face quando tem as verduras, Aí eu falo para as pessoas que não sei se vocês passaram por isso, que eu passei na Venezuela, mas imagina você solamente solo dia da semana, você ter que... Era o único dia que você podia comprar coisas do alimento básico, arroz, sabe? Ou você ir e fazer uma fila, passar toda a noite em lugar para poder fazer compra de comida e quando chega no lugar, um mercadinho, ele abre as portas, não tem para você poder comprar, sabe? Ou a vezes você encontrar o alimento, mas quando sai na rua, o motorista passou e tirou, e pegou as coisas, sabe? Ou a vezes você chega em casa e solamente tem uma sola comida para dar para a sua família. Mas a vezes eu falo para eles agradecer esse trabalho que se faz na associação. E uno não espera, eu sempre falo assim, uno não espera que a gente fique agradecendo e que uno passe na rua e a gente fale, obrigado por lo que você está fazendo. Mas por lo menos valorizar, sabe, lo que está chegando em sua vida. Porque é um avanço, seja pouco, seja muito, mas é um avanço. E eu posso dar fé disso, A vezes eu em casa não tinha para eu poder dar de comida a meus filhos, solamente dava 2 comidas. Ou a vezes eu ficava o dia todo sem comer. Eu lembro que meu esposo, ele saiu primeiro da Venezuela, Ele foi no Peru. Aí estuvimos como 3, 4 meses sem ver. Quando eu cheguei em Peru, que pudimos sair,
ele me viu e ele ficou todo surpreendido, sabe? Do magra que eu estava. Ele não reconheceu. E eu sempre lembro uma coisa que me impactou muito, foi quando eu di para tomar banho ao meu filho, que foi o que me ajudou a tomar a decisão. E eu podia contar as costelas dele, sabe? Do magrinho que estava. E a vezes eu falo para as pessoas, você tem que ser agradecido com o que você tem aqui no Brasil. Quizás sim, você espera que seja melhor, ou quizás você espera que na associação dê mais, em vez de dar 2 pães, dê 5 pães para cada família. Mas você tem que ser agradecido, porque a vezes outras pessoas não têm para dar em casa. Ou não têm essa benção de ter uma associação na comunidade, sabe? Ou ter pessoas que estão aí para atender a você. Então, em verdade que eu sempre estou muito agradecida por haber chegado na associação, por haber conocido a Cidinha, depois conhecer a Dan, e que foram pessoas que me ajudaram, e depois conheci o pastor e o Cristiano, que sempre estão aí para me ajudar e fortalecer minha família. Obrigado por todo o apoio e contem aqui comigo, tá? Para qualquer coisa. Essa risada é sensacional, gente. Você tinha que ouvir. Essa risada ao vivo e a cores é muito boa. A minha expectativa é que a associação continue, né, ajudando cada vez mais famílias, né? Lembrando, pastor, que uma das épocas assim que mais assim me impactou, né, na minha vida foi quando eu ia pegar pão muitas das vezes na pandemia e não tinha, pela quantidade de gente que tinha na fila. E eu lembro que uma vez eu fui com meu filho de manhã cedinho para pegar, e a Zal, né, uma voluntária, também falou que não tinha mais. Ela pegou um dos dela que ela tinha e me deu. Então isso impactou bastante, sabe? Porque as pessoas reclamam muito, porque às vezes, né, às vezes têm em casa e às vezes vão, né, pegar. Mas aí é aquilo, né, pastor? Só quem passa é o que sabe o que está acontecendo, entendeu? Eu já cheguei a mandar mensagem pro pastor. O pastor lembra que uma vez eu falei para ele: pastor, eu tenho 1 copo de arroz. Então, as pessoas reclamam demais. Acho que elas deveriam pensar um pouco. A associação ajuda não só a gente, voluntário, todos que estão envolvidos, né? E o pessoal da comunidade, principalmente, são mais ajudados. Mas eles deveriam pensar bem no que falam da gente ali, né, ali fora. Porque a associação ajuda muito, muito pessoas ali. E eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a todos, né? Vocês, né, principalmente, que já me ajudaram muito e continuam me ajudando. E só. Isso mesmo, meu presidente. A gente fica até um pouquinho sem palavras ouvindo esses depoimentos das nossas voluntárias. E temos diversos depoimentos. Já colhemos outras vezes alguns depoimentos de pessoas que passaram pela associação, de pessoas que são voluntárias, de pessoas que nos ajudam. E como vocês duas vezes disse, um dos pontos mais importantes é a gratidão. É a gratidão. Não é porque está fazendo por mim, não. Não é por mim, não. Às vezes pelo meu próximo. A gratidão é muito importante, porque, assim, pelo mínimo que a associação está fazendo, o mínimo que ela está fazendo, mas ela está fazendo algo. A gente já ouvimos aqui, meu presidente sabe muito bem, que muitos queriam a associação em outros bairros. A associação ativa igual a Vila Nova Conquista, igual a associação dos moradores da Vila Nova Conquista. Eles queriam uma associação ativa assim, lá no bairro deles. Vocês imaginam? Entendeu? Imagine só. Então, assim, muitos gostariam. Mas, assim, por enquanto a gente não consegue atingir todos os bairros de Diadema. Mas a gente temos fé que a gente vamos rompendo em fé. E o mar e o céu é o limite. Não é isso, meu presidente? Olha, Cristiano, é difícil a gente vir aqui para o nosso canal de podcast e a gente não se emocionar, né, com tantas histórias lindas, tantas histórias de superação, tantas histórias de pessoas que foram alcançadas, famílias que foram alcançadas através da associação. E aí, assim, gente, eu fico emocionado com isso,
Porque eu passei um momento da minha vida, Cristiano, que os nossos concorrentes, os nossos adversários, eles ficavam, e aí o pessoal que tá aqui nos bastidores, né, o Anderson aqui, pessoal, eles ficavam perguntando, né, como é que o pastor Cristiano consegue manter essa associação de portas abertas, atendendo a população, se ele está desempregado, sem recursos, né, sem parceria, sem apoio de prefeito, sem apoio de deputado, sem apoio de uma igreja por trás, né? Que a gente não tem nenhuma igreja assim de apoiando a gente efetivamente, né? E aí, assim, Cristiano, eu lembro muito que quando as pessoas vinham perguntar para mim, né? O pastor, o fulano de tal está perguntando, né? Como é que o senhor consegue manter isso? Se o senhor não tem salário, né? Eu lembro que eu fiquei 4 anos desempregado, né, Cristiano? Do ano de 2020 a 2024, assim, eu fiquei 4 anos desempregado. E graças a Deus, a gente sempre com as portas abertas da associação atendendo a população. E aí eu usava uma frase, Anderson e Cristiano, que assim, eu usava uma frase que eu falava assim, que nós estávamos vivendo de milagres. E todo dia Deus fazia o milagre, né? E aí assim, eu tenho histórias maravilhosas na minha vida da associação, que às vezes eu falo para algumas pessoas e as pessoas não acreditam, Ana e Alejandra, né? Eu tenho uma história uma vez, o Cristiano, que a gente estava começando a aula de capoeira e os alunos, a maioria deles não tinham condições de pagar o uniforme, né? E o professor já fazia mais de 2 meses que estava me cobrando uniforme. Pastor, né, a gente precisa dar uniforme para as crianças e não tem um valor, né? E aí, assim, foi um momento que eu entrei num propósito de oração com Deus e eu falei, Deus, né, faz um milagre, Deus, né? Mostra que o Senhor é poderoso, faz um milagre. Eu estava desempregado nessa época, Cristiano. E eu me lembro uma vez que eu estava no centro de Diadema, ali em frente da Câmara Municipal. Antigamente tinha um banco ali que se chamava Santander. Lembra, Cristiano? Que onde hoje está construindo um empreendimento lá. E aí eu estava do outro lado, ali em frente aonde era a loja do nosso amigo Cido. E eu estava ali, e aí, por um instante, eu olhei e do outro lado do farol tinha um bolo de dinheiro enrolado numa fita, numa liga. E eu orei, e aí Deus naquele momento falou, o milagre que você estava precisando, eu estou preparando o milagre. Eita Deus, maravilha. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, Senhor, faz o milagre agora. E aí, Cristiano, começou a passar várias pessoas por cima do dinheiro. As pessoas começaram a passar. E não viram o dinheiro. Aí quando eu cheguei ali em frente ao dinheiro, eu pisei em cima do dinheiro e fiz uma oração. E orei e falei, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa que perdeu esse dinheiro. Talvez é um aposentado que tirou aquele dinheiro para pagar um aluguel. Talvez um aposentado que pegou aquele dinheiro para comprar um remédio ou para fazer uma compra, né? Falei, tenha misericórdia, ajuda essa pessoa, Senhor. Fiz aquela oração, tirei o pé, coloquei o dinheiro no bolso, Cristiano. E aí quando eu cheguei no banheiro de casa, eu fiz uma oração e falei, Senhor, eu não sei de quem é esse dinheiro, mas a partir desse momento eu estou doando esse valor para a compra do uniforme. Eu não sei quanto que tem aqui, mas eu estou doando todo esse dinheiro. Quando eu contei, tinha R$ 1.500, Cristiano. R$ 1.500. E eu fiz aquela doação. Então, assim, eu falo que todos os dias nós vivemos de milagres na associação e quem manda a provisão e quem sustenta a associação é o nosso Deus, Cristiano. Então, assim, eu sou eternamente agradecido por Deus, né? Sempre está nos provendo, sempre está abençoando, né? E quero aqui dentro desse testemunho agradecer, porque esse estúdio onde nós estamos hoje, isso aqui é um milagre de Deus. Isso aqui é uma resposta das nossas orações, Cristiano. Quantas vezes nós estávamos orando ali dentro da associação, eu e você, só nós dois orando e pedindo para Deus fazer o milagre, pedindo para Deus enviar a provisão. E hoje, onde nós estamos aqui? Tivemos esse privilégio, essa alegria de conhecer o João, né? E o João, ele veio também com o coração aberto para ajudar a associação como voluntário. E hoje, graças a Deus, cedeu aqui esse espaço, cedeu toda essa estrutura aqui para que a gente pudesse estar falando um pouquinho das histórias da associação que impactaram a vida de muitas pessoas. E aí, assim, eu quero já aproveitar esse gancho e responder o que eu espero, né? Qual que é a minha expectativa, né, da associação? E aí o João tá aqui nos bastidores, João. A minha expectativa é assim, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui, Cristiano. Nós dois não estaríamos aqui. Eu me lembro algumas vezes na minha vida
que você sabe muito bem disso. Você é testemunha, né? Os meus concorrentes, os meus adversários, eles fizeram de tudo para destruir com a minha vida, né? E eu me lembro que teve uma vez que falou, eu vou acabar com sua vida, pastor, eu vou destruir com a sua vida. E eu olhei dentro dos olhos dele, repreendi e falei, quem está falando aí é Satanás, é o diabo que está falando na sua boca. E você não tem poder de destruir com a minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus. E só Ele que pode destruir com a minha vida. E aí assim, hoje eu fico muito emocionado. E fico muito agradecido a Deus, João. Porque a gente não tinha condição nenhuma de estar nesse lugar aqui. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, preparou e fez com que você me conhecesse, né? E aí assim, João, eu sempre falo uma coisa, o João está aqui nos bastidores ouvindo o Cristiano, eu sempre falo uma coisa. Quando a pessoa abre a porta da casa dela para a gente entrar, Cristiano, a pessoa abre o coração dela. E eu tenho certeza que o João, ao me conhecer, né, João? Eu contei toda a minha história pro João, né, João? Contei tudo que estava acontecendo na minha vida. E o João veio, abriu a porta da casa dele, e não só abriu a porta da casa dele, abriu o coração dele, para que a gente pudesse entrar, Cristiano. E hoje nós estamos aqui, nesse espaço, que eu quero mais uma vez agradecer a vocês, porque sem vocês eu não estaria aqui, né? E o Cristiano sofreu junto comigo, passou provações e lutas junto comigo, e eu tenho certeza que nos momentos mais difíceis da minha vida, ele estava orando por mim, né, Cristiano? Orando e pedindo para que Deus me desse proteção, orando pedindo para que Deus me abençoasse e provasse que ele fosse comigo, né? E hoje, João, Cristiano, Alejandra, Ana, eu só tenho a agradecer a Deus porque todos os dias ele tem mostrado para os nossos inimigos e para os nossos adversários que ele está nessa obra. E se Deus está nessa obra, ninguém pode parar. Depois de todas essas palavras, meu presidente, você deixa a gente até sem palavras, sem palavras. É muito emocionante, é muito gratificante e assim, é algo que a gente não temos nem palavras para expressar. Porque, como você mesmo disse, arrancar toco em terra seca, como diz lá o cearense, é difícil, meu presidente. E você sabe muito bem o tanto de luta e o tanto de dificuldade que nós enfrentamos para conquistar e para estar ali à frente da Associação dos Moradores. Você foi bem feliz em falar que muitas das vezes a gente não tinha o dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, mas mesmo assim a porta estava aberta. Então, assim, eu quero externar minha gratidão porque eu tenho certeza e convicção que nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Eu tenho certeza e convicção disso. Porque Deus sempre nos sustentou naqueles momentos mais difíceis. Sempre estava conosco naquelas batalhas mais difíceis. Quando todos se levantaram contra a gente, inventando calúnias, inventando defamações, querendo nos prejudicar de alguma maneira para que a gente não estivesse ali à frente da associação. Porque ele sabia muito bem o nosso potencial e não queria que a gente deslanchasse e crescesse junto com a nossa comunidade. Mas nunca foi sorte, meu presidente. Sempre foi Deus. E até hoje continua sendo Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá graça, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos alimenta e é Deus que faz conforme Ele quer. Por isso que estamos à frente ali. E até então, a gente vai estar ali até quando Deus quiser. A partir do momento que Ele determinar, não, agora eu tenho um outro plano, um outro projeto para vocês, Ele tira a gente de lá e coloca uma pessoa melhor. Mas a nossa preocupação, Alejandra, Ana e todos os nossos telespectadores, é que é assim, quem entra ali após nós, que venha desenvolver um projeto melhor. Sim. É tão gratificante a gente expressar a nossa gratidão por uma pessoa que não está mais entre a gente, como a Cidinha, igual vocês mesmos falaram aqui.
A Alejandra que veio através da Cidinha, a Cidinha que era uma das voluntárias, que era pau para toda a obra, como vocês, eu tenho certeza. Mas ela não está entre nós mais, mas a gente estamos lembrando porque ela deixou um legado, porque ela deixou uma história, porque ela enraizou o seu trabalho aqui no social, lá na Vila Nova Conquista e na Associação dos Moradores. Então isso é muito gratificante. Daqui 4, daqui 5, daqui 10 anos, os nossos filhos falando a respeito da sua experiência de vida, falando da sua experiência, o qual os seus pais viveram na comunidade da Vila Nova Conquista, na Associação dos Moradores. Isso é muito gratificante. E eu quero ser grato a Deus por isso. Porque independente de qualquer coisa, chuva, sol, nós estamos ali. E vamos tentar e queremos fazer sempre o nosso melhor. E a minha expectativa, presidente, para este ano de 2026, que seja um ano melhor do que o ano de 2025. Que seja um ano mais próspero que 2024. Que seja um ano melhor do que o ano de 2023, 22, 21, que 2020. Nós já fizemos história na Associação dos Moradores, porque nós fazemos parte da história e vamos continuar fazendo a história ali dentro da Associação dos Moradores da Vila Nova Conquista. Porque, igual está escrito ali, juntos somos mais fortes. Não é mesmo, meu presidente? Então, assim, para a gente fazer as nossas considerações finais, eu quero, assim, desde já, agradecer, externar minha gratidão total aos nossos familiares, à nossa família, que entende esse trabalho social, os nossos familiares, as igrejas parceiras, o qual nós temos, que intercede por nós, que ora por nós. Quero agradecer também todos os nossos voluntários, todas as empresas parceiras que nos ajudam de alguma maneira, de alguma forma, todos aqueles que se levantam, todos os nossos comerciantes ali, regional, pastor, que nos ajuda de alguma forma, quando a gente se mobiliza na festa das crianças, quando a gente nos mobilizamos para fazer algum evento social da comunidade, todos eles se envolvem, ajudam de alguma maneira. Então, sem citar nome, eu quero ser grato por cada comerciante, por cada um daqueles empresários que estão ali dentro do bairro e fora do bairro, que nos ajuda e acredita nesse projeto. Vila Nova Conquista, Associação dos Moradores. Eu quero externar minha gratidão a todos eles, porque, igual meu presidente aqui falou, sozinho a gente não consegue, sozinho a gente não faz. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais nos unificar e cada vez mais trazer mais parceiros. E eu quero deixar aqui um convite, meu presidente, desculpa, porque igual você falou, eu falo mesmo. E eu quero deixar um convite para todos vocês empresários, vocês que estão nos ouvindo, telespectadores, empresários, comerciantes, regionais, do bairro, que não seja, você pode fazer algo aqui na Associação dos Moradores do Bairro de Vila Nova Conquista. Você pode contribuir com um pouquinho mais. Você sabe disso. E a sua contribuição é muito importante para que esse projeto alcance mais vidas, alcance mais pessoas. Isso é muito importante. Antes do meu presidente, eu quero ouvir lá. Alejandra, Oi. fala lá. Faz as suas considerações finais. Peraí, só um minuto. A gente temos ali telespectadores que estão ao vivo ali, mandando mensagem. Fala pra gente ali, meu presidente. Eu tô sem óculos aí. Melhor você aí que... Tá, eu vou falar. Aí tem uma pessoa que fala: boa noite, pessoal. Fiquei à vontade para comentar. Contigo, pastor Cícero. Contem com minhas orações e votos sempre. É isso aí, pessoal. Pode estar curtindo. A gente estamos aí nas redes sociais, ao vivo. Vocês podem estar curtindo, compartilhando, nos ajuda, porque isso é muito importante. Nós temos mais um ali também, ó. Tem o pessoal Social Cash. Uma boa noite, pessoal. Fique à vontade para comentar, fica muito à vontade. Vamos ver, Maria Monteiro Cavalcante, muito obrigado aí pelas mensagens. Pessoal, olha,
pode continuar mandando aí o seu like, o seu vídeo, fique à vontade, compartilhando e nos ajudando também que chegue essa mensagem, essa reflexão e esse bate-papo aqui em todas as comunidades para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível. Daqui a pouco a gente vai colocar mais alguns comentários ali, mas antes disso, Alejandro, segura um pouquinho. Anne, faz as suas considerações finais, os seus agradecimentos. Pode ficar à vontade. Só tenho que agradecer a Alejandra, que me conhecia, né, lá e me colocou como voluntária. O pastor Cícero também, que sempre me ajudou, né, e continua me ajudando. E que me ajudou muito, né, que a minha pequena, né, falta 3 anos para se formar bailarina através da associação, né, porque a associação que, né, despertou esse olhar dela para a dança. E a todos os voluntários e você, Cristiano, e somente isso. Muito obrigado, Anne. É muito importante vocês fazerem parte. Eu não vou deixar de falar isso todas as vezes que me lembrar e todas as vezes que vier à minha mente. A gente não faz nada sozinho. Nunca. A gente não consegue fazer nada sozinho. Então a gente precisa dessa parceria. A gente precisa de voluntários. Primeiro, a ajuda divina, que é a ajuda de Deus, que sempre está conosco, à frente de tudo. E depois de vocês que são voluntários para nos ajudar em todo o tempo. Alejandra. Não, agradecida com você por toda a ajuda que han brindado para minha família. Aí falando para as pessoas, qualquer coisa coloca mensagem, se não deu para entender, tá? Alguma fala que eu que aí eu vou traduzir, tá bom, para vocês. Mas não, obrigado e pedir de antemano muita desculpa por qualquer coisa, qualquer inconveniente que mas estamos trabalhando por vocês e para vocês. Isso mesmo. Tem algumas pessoas ali que estão compartilhando, curtindo, mandando a sua mensagem. Pessoal, pode dar seu like lá, estamos no YouTube ao vivo. Então, por favor, pessoal, curte, compartilhe, nos ajude aí, pessoal, para que alcance pessoas mais e mais. Meu presidente, vai lá. Agora você pegou o óculos. Só respondendo aqui, fazendo os agradecimentos, né, Cristiano? Você falou uma coisa que é muito importante, que é a família da gente, né? Eu acho que a família... eu ouço muitas pessoas, às vezes, falarem da família, Cristiano, mas às vezes fala com uma certa demagogia, né? Não fala de coração, né? E aí, assim, eu falo de coração, Cristiano, eu sou muito grato a Deus pela minha família, né? Sou grato a Deus pela sua família e grato a Deus pela família de todos os voluntários. Porque a família é quem nos abraça, né? É a família que entende o trabalho que nós estamos fazendo. Porque o nosso trabalho, gente, né, aos telespectadores que estão nos ouvindo, é um trabalho social, que a gente não recebe nada. Então, um ou outro pega e fala, mas você é um besta, você é um otário, você é um idiota, né? Como eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso, Cristiano. Eu ouvi isso, um dos nossos voluntários, seu Louro lá, o esposo da Dona Mariazinha, ele estava com o carro dele indo buscar os pães na empresa que doava os pães pra gente, e ele doava o tempo dele, o Cristiano e João, doava o tempo, doava o carro, doava o combustível e ia retirar as doações sem ganhar nada, sem receber nada. Aí, infelizmente, um dos nossos concorrentes, dos nossos adversários, viu ele lá na empresa pegando as doações e falou pra ele, mas espera ainda, o pastor tá te dando quanto pra você vir pegar essa doação? Quanto que o pastor tá dando? O pastor não tá dando nada. Não, mas espera ainda, o pastor tá pelo menos colocando combustível no seu carro para você me pegar? Falou, não, nem combustível o pastor não tá colocando, eu tô colocando no meu bolso. Aí esse concorrente, esse adversário falou, então você é um idiota, você é um besta, tá vindo aqui pegar doação pro pastor sem ganhar nada, e ele pegou o seu Louro, corrigiu e falou, se eu sou um besta, se eu sou um idiota, é o problema meu, não é seu não. Vai caçar o que fazer, falou isso para ele. Então assim, eu sou muito grato, Cristiano, quero aqui externar o meu agradecimento, agradecer por mais uma vez, essa participação, né? Convidar o nosso amigo João para ele vir aqui para a gente fazer esse encerramento, né? O João dá a sua palavra aqui. Agradecer, João, por você ter aparecido nas nossas vidas, né, o Cristiano? Você ter cruzado os nossos caminhos, né? Você ter aparecido junto conosco
para somar forças junto com a gente. E assim, a minha oração, Cristiano, para encerrar aqui a minha oração, eu tenho orado a Deus e pedido que Deus envie mais guerreiros, mais soldados, mais voluntários, mais pessoas que estejam com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo que nós estamos, que é de ajudar pessoas, que é de transformar vidas, que é de salvar vidas, que é de dar oportunidade para as pessoas. Então esse é a minha palavra de gratidão e de agradecimento por mais um podcast. Oi, gente, tudo bem? Vim dar um pequeno recadinho aí, né? Lembrando as últimas palavras aí do presidente aí que falou, do pastor Cícero, que para ser voluntário não precisa fazer concurso, não precisa entregar currículo, é só ter vontade, Deus no coração de ajudar o próximo, e as portas estão abertas lá para quem quer ajudar ou para quem precise de ajuda. É só eu entrei aqui para dar esse recadinho aqui e falar um oi. É isso mesmo, João. Mas não é só para falar oi, não, João. Porque você faz parte, você é parte da nossa história. Porque, como o nosso presidente falou, assim, todos os dias a gente pede a Deus para que envie pessoas boas, com o coração aberto, que queira fazer o social. Desculpa. Por quê? O social é difícil de fazer. É difícil de lidar. Você sabe muito bem. Você sabe que a gente enfrenta muitas dificuldades. Uhum. Você já foi no interior com a gente, você já foi pegar doação com a gente, você vai com a gente, você sabe o tanto de problemas que nós enfrentamos diários. E sabe todas as dificuldades que nós enfrentamos. E nem só por isso você desistiu, parou e falou, vou retroceder. Isso é muito importante. E eu quero ser grato a Deus pela sua vida, por tudo que você tem feito para nos ajudar. Não só você, mas toda a sua família também. E por todos os nossos voluntários. E externar minha gratidão também por todos os nossos seguidores e telespectadores que estão nos assistindo, que estão nos seguindo, nos ouvindo. Um grande abraço aí, Vila Nova Conquista e toda a Diadema, assim também como todos os nossos parceiros, amigos que estão curtindo e compartilhando esse vídeo. O pessoal do trânsito lá, que sempre dá um like, sempre estão curtindo. Muito obrigado a todos os funcionários ali. E o pessoal, amigos nossos lá da habitação, não é mesmo, meu presidente? Encerrando aqui a nossa participação, Cristiano, mais uma vez, agradecendo de coração a todos, né? E aí fazer um agradecimento ao pessoal que trabalha junto comigo lá na Secretaria de Habitação da Prefeitura de Diadema. E vamos encerrar com aquele sempre, né? Aquele grito de guerra que a gente sempre faz, né? Deixa eu dar um suavezinho aí. Ô, gente, todas as terças aí a gente vai estar ao vivo, então vocês ficam esperando a gente lá que a gente vai aparecer aí pra gravar aqui. Isso, e aí, só para dar o grito de guerra pra gente encerrar, na próxima terça-feira nós estaremos aqui com um convidado especial, que é o David Martins, que é um consultor de economia, uma pessoa assim que hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado muito a vida dele, Cristiano e João. Mas aí assim, eu quero trazer o David Martins, e nós vamos estar divulgando, porque ele também faz parte da história da Associação dos Moradores. Então, por isso que eu estou trazendo ele, para ele também falar um pouquinho, João, da experiência que ele teve na Associação dos Moradores. E hoje é um cara que, assim, graças a Deus, está super abençoado. Como diz aquele ditado, tá voando, tá bem, graças a Deus. E aí, vamos encerrar a nossa participação com aquele grito de guerra que eu sempre faço, né, ô Cristiano? Só um minutinho, meu presidente. Já que você deixou um deixa aí, e convidar vocês também, telespectadores, amigos, curta, compartilha. A gente estamos em quase todas as redes sociais aí. Nós estamos aí... Segue a gente lá também, né? Com alguns seguidores, nos ajuda aí, nos seguindo aí, porque isso é muito importante. Até para fortalecer o canal e também para nos ajudar também para chegar mais gente, né? E as pessoas assistirem esses testemunhos, essas histórias de vida e que se identifica para ajudar também e ser um dos voluntários a fazer esse social da melhor forma possível. O grito de guerra, meu presidente. Vamos lá encerrar? Vamos lá. Juntos somos mais fortes, nenhum passo atrás vamos dar. Deus está no controle e até a vitória, querendo Ele. Vem! Vem, vem!